para poder explanar um pouco daquilo que temos vivido, temos entendido no Senhor, né? Vamos entrar, de fato, na nossa palavra de hoje, no nosso discipulado de hoje. Eu trouxe um tema, naquilo que nós falamos no domingo aqui também. O tema é: antes da verdadeira adoração, vem os adoradores. A nossa casa, ela tem um nome também com uma adoração profética, casa de adoração profética. E quando nós pensamos nesse nome, não se tange a pessoas somente que sabem tocar e sabem cantar, porque a adoração vai muito mais além que isso. Eu gostei muito quando o pastor Jonas falou sobre o relacionamento com Deus, né? E dentro desses pilares, a adoração faz parte dela, né? Então, sobre esse tema aqui, eu sugiro que a essência da adoração genuína está nas pessoas que a praticam, né? E a gente vai falar um pouco muito mais baseado naquilo que Jesus conversou com aquela mulher, dialogou com aquela mulher, na questão genuína da adoração na prática, né? Então, esse conceito ele enfatiza a importância do coração e da intenção dos adoradores, destacando que a adoração real não é apenas um ritual, mas uma expressão autêntica de devoção que vem de dentro para fora. Não se trata somente de canções, não se trata somente de harmonias, melodias, não se trata somente disso, vai muito mais além que isso, né? Isso precisa refletir como nós vivemos uma vida diária de adoração, de devoção ao Senhor. E essa ideia é frequente explorada em contextos religiosos, né, espirituais, onde a autenticidade da experiência ela precisa ser central. Então, a adoração é a vida que a gente leva quando a música para. Essa é a verdadeira adoração. É ser a música da vida, né? Quando Paulo escreve a 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ali, ele fala sobre sermos uma carta viva agora perante os homens. Então nós somos a música que o Senhor quer cantar em nós. Eu vou repetir a frase que eu falei, né? A adoração é a vida que a gente leva quando a música ela para. Quando a gente apaga as luzes, quando a gente termina um culto, a adoração não precisa ser contínua na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. É a nossa vida perante as nossas práticas espirituais, seja elas práticas espirituais de jejum, de oração, de devoção, mas, sobretudo, ter uma vida em Deus que exala o perfume do Senhor por onde passarmos, né? Eu sempre falo aqui com a igreja o seguinte: ou nós teremos uma vida de adoração e devoção, ou nós teremos uma vida de sedução. Seremos seduzidos pelo mundo. Se nós não nos encontrarmos neste lugar de devoção e adoração ao Senhor, nós teremos uma vida de sedução. Não tem como. Ou teremos uma vida de adoração e de devoção, ou teremos uma vida de sedução. E o mundo irá nos seduzir. E quando eu falo sobre sedução, eu não falo só a questão sexual em si, mas de todas as seduções que o mundo nos oferece. Então a adoração é algo muito importante para qualquer igreja, para qualquer pastor. E muitas das vezes nós erramos porque a gente tem um conceito de músico, de uma pessoa, de alguém que sabe tocar bem, né? Eu gosto muito da excelência. A excelência é muito boa. Você ter pessoas que saibam tocar bem, que saibam cantar bem, que tem uma equipe que te dá segurança na adoração, do louvor, né? Prático da igreja. Mas muitas das vezes a gente não sabe trazer o processo para que possamos continuar com o propósito daquilo que o Senhor nos chamou. Então, todo adorador, né, que o Senhor procura, ele precisa, antes de ir para a mesa do serviço, ele precisa passar pela mesa do relacionamento. Ele precisa ter esse relacionamento com o pastor, o relacionamento com Deus, buscar de Deus essa busca intensa pelo Espírito Santo. Então, antes de passarmos para a mesa do serviço, precisamos passar pela mesa do relacionamento. O relacionamento vai tirar tudo que é de nós, vai colocar tudo aquilo que é do Senhor em nós. E sobre essas duas mesas, eu quero contextualizar elas naquilo que está escrito, né?
Se nós não tivermos a mesa de um relacionamento, que é a mesa da edificação, 1 Coríntios capítulo 14, 26 fala sobre isso, onde nós vamos sentar nessa mesa e haverá cânticos, né, salmos, hinos espirituais. É onde nós vamos alimentar e a adoração, como nós dissemos aqui, ela vem de dentro para fora. Se nós não fizermos isso num processo comum, nós vamos ter um problema na mesa do serviço, porque essa mesa vai se tornar uma mesa de cambista, onde há negócios. Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, e João capítulo 2, versículo 13 ao versículo 16. Eu não vou ler para não tomar tanto tempo, mas eu creio que os irmãos estejam anotando. Se nós não passarmos pela essa mesa de edificação, teremos um problema de fabricar mesas de cambistas, mesas de negócios, onde nós vamos ter que negociar com os nossos ministros de adoração, né? E o Senhor, irmãos, ele não gosta de mesas de cambistas. O texto diz muito claro, o Senhor ele ficou muito irritado quando ele entra no templo e havia negociações. E por que que havia essas negociações? Porque nós não tivemos uma mesa de edificação, uma mesa de relacionamento, onde nós pudéssemos transmitir o nosso coração ao coração dos nossos adoradores. Então a gente, às vezes, é munido de necessidades. Então eu tenho uma necessidade dentro da igreja de uma pessoa que saiba tocar bem, que saiba cantar bem. Eu não tenho um tecladista, eu não tenho um baixista, eu não tenho um baterista. Então eu não sigo um processo. E eu acabo colocando esse homem, essa mulher na mesa de cambistas, na mesa do serviço, antes de passar na mesa do relacionamento. Adoração no grego significa proskinel, ou seja, se prostrar, se render ao Senhor. Todo adorador precisa se render, precisa se prostrar ao Senhor, né? Proskinel também é submeter ao Senhor. Por isso que quando a tentação vem até nós, né? Eu tenho um tema de uma mensagem que fala assim: a tentação é uma sugestão para o pecado. Então, primeiro vem a tentação, para depois vir o pecado. E nós temos vários inúmeros versículos bíblicos que abordam o tema da adoração e a importância do adorador. João capítulo 4, versículo 23 ao versículo 24 é um tema que muito falamos quando falamos sobre a adoração. Porque é um diálogo que Jesus tem com aquela mulher samaritana, e ele diz assim: ó, mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, na adoração precisa haver verdade. Nessa adoração que façamos ao Senhor, precisa haver verdade. Esse diálogo que o Senhor estava tendo com aquela mulher, no conceito daquilo que nós estamos falando hoje, o Senhor não tem crise de ser adorado, irmão. Ele não tem crise de identidade, então ele procura muito mais os adoradores do que a adoração dos adoradores. E quando nós falamos sobre essa procura, Deus ele não sai no domingo à noite procurando em qualquer igreja aqueles que possam adorar. Não, Deus está sentado em um trono de glória. Às vezes, o que vem na nossa mente é ele sentado neste lugar e naquele ambiente onde você precisa adorá-lo, você não está lá. Então se tange a essa procura. Como eu disse, o Senhor não tem crise de ser adorado. Ele tem anjos, miríades de anjos, anciões que o adoram 24 horas. Então ele ainda está sentado no trono de glória. E essa procura é porque você não está nesse ambiente. Ele, ele procura você porque você não está nesse lugar. Adoração em verdade significa adorar a Deus de acordo com a verdade revelada por Ele, buscando conhecê-lo e adorá-lo conforme sua vontade expressa na palavra. Tudo vem pela palavra. Tudo vem por Ele ser a palavra, por Ele ser essa verdade. Entende? Não se trata de um lugar, se trata da pessoa. Jesus fala com essa mulher. Então, no monte, não é sobre isso que nós estamos falando. É que você comece a adorar agora ao Senhor em espírito e em verdade. Porque essa hora chegou.
Então não se tange a um domingo somente, de uma reunião de uma eclésia, de uma coinonia de pessoas, não se trata disso, se trata de uma vida genuína de adoração, de renúncia. A vida de adoração é uma vida de devoção e renúncia. Todo encontro que eu tenho com Deus, o Senhor tirar algo de mim e colocar algo dele em mim, né? A Bíblia fala sobre isso. Chegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. Então nós precisamos primeiramente ter essa decisão de chegar ao Senhor. Adorar em espírito significa adorar a Deus em sinceridade, com o coração aberto, sem hipocrisia ou falsidade. É uma adoração que vem do interior do espírito humano e não apenas de ações externas. A adoração, ela precisa vir do nosso interior. Por isso que quando Jesus fala com nós, mulher, quando você entender o que eu falo, quando você beber da água que eu te der, relacionamento. Tudo começa de dentro para fora. Rios vão fluir do seu interior. A adoração genuína sempre vai começar de dentro para fora. Porque a gente há de concordar juntos que Mateus capítulo 15, versículo 8 ao versículo 11 diz: Este povo com a sua boca me adora, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração se torna inútil dessa forma. Então, não adianta falar ou cantar sobre Jesus com a boca e negá-lo com a nossa vida. Vou repetir, não adianta falar ou cantar sobre Jesus com a boca e negá-lo com a vida. Nós não devemos ser somente adoradores de ambientes. Às vezes nós cantamos canções, temos uma harmonia muito linda, uma divisão de vozes muito bonitas, mas a nossa adoração é inútil, porque nós adoramos com os lábios, mas nosso coração está muito distante do Senhor. Toda adoração que promove algo sobrenatural vai trazer transformação de vida. Toda adoração que promove algo sobrenatural da parte de Deus vai trazer transformação de vida, irmãos. O que dizer de Paulo e Silas na prisão, Atos capítulo 16, onde, meados da meia-noite, eles começaram a adorar ao Senhor. Sabe o que eu percebo ali? Eles não olharam as circunstâncias, eles não murmuraram, eles não se deram como, sabe, vítimas daquele momento. Não, eles começaram a adorar ao Senhor. Eu brinco muito aqui com uma igreja, quem sabe, algumas canções nasceram lá atrás com Paulo e Silas na prisão, né? Te louvarei, não importa as circunstâncias, não importa aquilo que eu estou vivendo agora, não importa o momento que eu estou vivendo agora, não importa o luto que eu estou vivendo agora. O verdadeiro adorador não precisa de ambientes para adorar o Senhor. Ele adora no metrô, ele adora no ônibus, ele adora no Uber, ele adora em casa. E quando nós temos essa percepção do que é a adoração, quando nós juntamos na eclésia, irmãos, aí o negócio pega fogo, porque são pessoas que entenderam sobre adoração, que praticam a adoração, e de alguma forma a gente começa a entender que a nossa adoração ao Senhor é a vida que levamos na segunda-feira. O que acontece no domingo é uma reunião de adoradores. O Senhor nunca pediu para ser adorado. O diabo, sim, ele queria ser adorado. Ofereceu a Jesus coisas, ofereceu a Jesus ao mundo. Toda adoração, irmãos, é uma entrega. A adoração a Deus é diferente daquilo que o diabo ofereceu a Jesus em cima de um monte. Ó, Senhor, tudo isso eu te darei se você prostrar e me adorar. Não, a adoração a Deus é diferente. É uma vida de entrega, de renúncia, de gratidão, de honra. A adoração é entrega ao Senhor. É entregar a minha vida ao Senhor. O Salmo 22, versículo 3 diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio da adoração. É uma verdade muito grande. Quando nós nos encontramos com Ele, quando nós estamos com o Senhor Jesus, né? O Salmo 95, versículo 6 diz: Vinde, adoremos e prostremos diante do Senhor que nos criou.
Essa adoração é uma adoração que precisa ser genuína. Essa adoração é uma adoração que vai muito mais além de canções e de música. Uma certa vez, quando eu fui na MCM, e quando começou a sair aquelas camisas 24 horas de adoração, eu olhei para aquela camiseta e falei que a minha vida seja essas 24 horas de adoração na essência da adoração verdadeira. Não se tange a um lugar, um momento que nós vamos fazer de 24 horas de adoração com canções. Não se trata de uma vida, sabe? Que nós possamos ser a carta que o Senhor possa ler, a poesia que o Senhor possa ler, olhar para cada um de nós todos os dias e ler essa poesia que se chama Ney, Jonatas, Sandra e demais pessoas. Quando nós entendermos que essa adoração genuína e verdadeira se tange a um lugar de estar nele, porque foi o que Jesus fez. Jesus ele entrou com um diálogo com aquela mulher e automaticamente aquela mulher não sabia quem era Jesus. Às vezes bebemos água do poço de muita gente e ainda não conseguimos beber a água do poço do Senhor Jesus. E foi essa apresentação que Jesus quis colocar para aquela mulher. Então, mulher, quando você entender quem fala com você e quando você beber dessa água, rios vão fluir do seu interior. E a adoração que eu procuro, que o Pai procura, é uma adoração em espírito e em verdade. Hebreus capítulo 3, versículo 15, diz: portanto, oferecemos sempre a Deus, por meio de Jesus, louvor, adoração, sacrifícios de louvor. Isto é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A gente há de entender que, um pouco atrás, nós lemos sobre a questão de que a gente louva com os lábios, mas o nosso coração está distante. Mas aqui em Salmos, em Hebreus capítulo 3, versículo 15, ele fala que precisa ter sacrifício de louvor, um fruto de lábios que confessam o seu nome, lábios que adoram ao Senhor. Não tem como a gente tirar a questão da música em si, de pessoas que assim cultuam o Senhor, de pessoas assim, que cantam ao Senhor, que adoram ao Senhor, mas, irmãos, vai muito além disso, a adoração. Porque o Senhor, ele não falou assim, eis que estou procurando a adoração. Não, ele fala, eis que estou procurando verdadeiros adoradores, que o adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Salmo 100, versículo 2 diz: serve ao Senhor com alegria, apresentai diante dele com canto. Então, tudo a gente pode perceber que o Senhor está fazendo, primeiramente, muitas coisas em nós, e eu volto a dizer que essa mesa do relacionamento é uma mesa muito importante para que, quando passarmos por esse processo, podemos alcançar a mesa do serviço, e quando entramos na mesa do serviço, saberemos que nada é nosso, nada é por meio de nós. A glória não é nossa, a honra não é nossa. Nós não precisamos de vitrine, nós não precisamos de sucesso, de fama. Nós precisamos somente que Ele seja exaltado e adorado. No meio dos louvores, Deus vai habitar e quem faz é Ele. É Ele que faz da maneira que Ele quer fazer. E nós queremos nos colocar nessa posição. Então, irmãos pastores, não é só a equipe ministerial de adoração que você tem, ou de música que você tem na igreja, que são adoradores. Não, todos nós somos adoradores. Todos nós. E não se impressione com pessoas que cantam muito bem, que tocam muito bem, e não coloque pessoas nessa mesa de serviço que automaticamente virará uma mesa de cambista se ela não passa primeiro pela mesa da edificação e do relacionamento. Você vai ter um grande problema. Infelizmente, eu estava conversando com minha esposa ontem. Tem um rapaz que ele viaja muito aqui na nossa igreja, troca com um irmão dele, viaja o Brasil hoje, e ele tem falado que a maioria das igrejas hoje, até na questão de iluminação, de mídia, muitas dessas pessoas não são mais cristãos, são profissionais. Às vezes o cara vai lá fora, dá uma fumada, etc., tudo, e volta para servir a igreja na questão da iluminação, que é um bom profissional, na questão do técnico de som, né?
Eu não sei aonde vocês moram, como está acontecendo isso, mas hoje em Brasília praticamente todos os técnicos de som são pagos pela igreja. Acabou o voluntariado, acabou aquilo que você faça com amor, entende? Mas por quê? Porque nós erramos. Porque a gente não passou com essa equipe musical primeiro pela mesa do relacionamento. Nós não ensinamos sobre aquilo que o pastor João está falando, o relacionamento com Deus primeiro. Deus não quer a nossa música, irmãos. Deus não quer as nossas canções de lábios que se tornam uma adoração inútil. Os lábios me adoram, mas o coração está muito longe, está distante. Eles não me conhecem. Por isso que a adoração em espírito e em verdade ela é muito importante. E eu profetizo, irmãos, que aquilo que Jesus falou com aquela mulher, também essa é a hora, esse é o momento, esse é o dia. A hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então nós precisamos fazer esse caminho de volta. A gente precisa, de alguma forma, trazer essa mesa do relacionamento antes de trazer a mesa do serviço. Porque se a gente traz a mesa do relacionamento, essa mesa, contextualizando com o texto, é 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, é a mesa da edificação. De trazermos o coração de Deus ao coração dos nossos músicos da igreja. Eu nasci na igreja e a minha vida foi servir ao Senhor através da música. Hoje o mundo meio que se perdeu. Mas muitos disso que tem acontecido, a gente, como pastor, a gente tem falhado, tem negociado o altar. A gente tem negociado para trazer o profissionalismo para dentro da igreja. Irmãos, e a excelência é lindo. O Senhor, quando Saul quis que alguém pudesse tocar para ele, ele falou: eu quero que vocês achem alguém que toque bem. A excelência da adoração é muito lindo. O que dizer de uma boa equipe de adoração, né? De uma boa equipe de músicos, mas sobre tudo isso existe um fundamento da verdadeira adoração, do verdadeiro adorador, daqueles que adoram e procuram o Pai em espírito e em verdade. Como eu disse, a adoração a Deus é diferente daquilo que o diabo propôs a Jesus. É uma vida de renúncia, de entrega, de gratidão, de honra. É a verdadeira adoração que nós falamos, é isso. É sobre o tema que estamos falando nessa manhã para os irmãos. Antes da verdadeira adoração, vêm os adoradores, e é esse que o Senhor procura. São os tais que eu procuro, em adorar a Ele em espírito e em verdade, e esse procurar se tange a pessoa que precisa entender que o seu coração precisa estar alinhado com o coração do Senhor. Nós não queremos mais louvar com os nossos lábios, o nosso coração está distante do Senhor, sabe? É muito bom quando você vai em uma casa, em um lugar, onde você percebe uma conexão espiritual muito grande. Eu já fui em alguns lugares que pessoas cantavam muito bem, tocavam muito bem, mas existia um vazio, sabe? Existe um vazio ainda. Não há uma questão de fluidez no espírito. Quando nós falamos que aonde Deus está neste lugar, através da adoração, irmãos, a libertação, a renúncia, a salvação, sabe? A adoração é uma arma poderosa, poderosa. Então eu quero poder compartilhar, quem sabe, essa abertura desse tema que o pastor Jonas está levantando, em tirarmos alguns ensinamentos de que achar que a adoração ela se tange somente à música. Não, a adoração é um relacionamento diário com Deus. E não é somente o que eu fiz antes de entrar aqui com vocês, de ter um momento devocional, estarmos em oração, em adoração. Não, se tange a um lugar de vida prática, de vida comum, sabe? De que o próprio Senhor e os próprios homens olhem para você e te leem de uma forma diferente. Não, não, você fala diferente, você é diferente, você se veste diferente, você anda diferente, você é um deles.
Porque mesmo quando Pedro nega Jesus, ele ainda tem uma essência dentro dele. Então, essa essência que o mundo procura, sabe? É essa essência que as pessoas procuram. É tão interessante quando nós falamos sobre aquilo que aconteceu com Paulo e Silas na prisão, e a gente vê a autoridade de quem adora. Entende? A Bíblia diz que quando, em Atos capítulo 16, quando as prisões foram abertas, ninguém saiu. Porque na adoração existe autoridade espiritual. Quando você adora, você tem a autoridade da parte de Deus. É porque ele te achou. Ele te achou nesse lugar, sabe? Da adoração. Então, quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado no nosso coração esses dias, que Deus tem produzido em nós esses dias. A gente tem um grupo de adoração já tem muitos anos, né? E eu já recebi várias propostas de negócios, de dinheiro, de fazer um contrato para uma gravadora, mas não era o propósito que Deus queria, sabe? Eu acredito que muitas pessoas começaram muito bem, no lugar secreto da adoração, no seu lugar secreto da oração, na sua devocional diária, mas o sistema, irmão, o sistema mamon, os negócios, a mesa de cambistas te oferece coisas que você às vezes perde a sua essência, perde a sua identidade. Por isso que a adoração também tem a ver com a identidade. Porque você começa a se relacionar com aquele que tem uma identidade formada, que é Cristo Jesus, ele põe a identidade dele em nós, né? É quando Jesus encontra com seus discípulos e fala: o que vocês acham que eu sou? Que das pessoas eu sei que elas falam sobre mim, mas e vocês? E Paulo tem aquela ousadia, e depois que Pedro tem aquela ousadia de falar que Jesus, quem Jesus era, Jesus ele agora dá também a identidade para Pedro. Quando nós sabemos quem Jesus é em nós, Deus também revela a nossa identidade, quem somos nele. Somos aqueles que adoram a Ele, não importa as circunstâncias, não importa sobre propostas que vêm, sobre dinheiro, sobre negócio, sobre aquilo que você é bom no que faz. Não se trata disso. Se trata em oferecer a Ele honra, gratidão, louvor. Por nós temos uma igreja de muitas pessoas talentosas, né, como se fosse um clã. Um dia eu cheguei para minha equipe de adoração e falei assim: cuidado para que a gente não comece a adorar a adoração. Porque muitas vezes você recebe tantos elogios, né? Tanto elogio você vai recebendo, nossa, nossa, isso, aquilo, né? Nossa, como o Davi é fenomenal e cuidado para que a gente não comece a adorar a adoração. Porque às vezes a gente está adorando a adoração, a nossa adoração. A nossa equipe é tão boa, sabe? Que a gente começa a não adorar mais o Senhor. Então a gente precisa, a cada dia, irmãos, entender que nada somos, nada temos, se não for por Ele, se não for por meio dele, se não for para Ele. Essa é a adoração na eclésia, onde pessoas se juntarão e proclamarão e exaltarão ao Senhor e entoará louvores a Ele através dos nossos lábios, mas tudo vai dizer depois que a música acaba, segunda-feira, entendeu? Se somos verdadeiros adoradores, realmente, ou se somos realmente pessoas que, dentro do ajuntamento, cantam e louvam, né? Todas as vezes que nós nos encontramos neste lugar, Deus vai nos alimentando dos tesouros eternos dele, nos entregando algo novo, para que possamos viver genuinamente
aquilo que o próprio Jesus orientou aquela mulher. Não é somente no monte, não é somente em Jerusalém, não é somente na igreja, não é somente não, a sua vida, ela precisa ser uma vida contínua de adoração. Adoração verdadeira, adoração em espírito. Às vezes um pastor falou e a gente precisa desfazer isso, né? É uma verdade que ele falou, mas muitas das vezes na igreja, junto aos adoradores que estão adorando ao Senhor ali, cantando canções que nós mais mentimos, né? Que isso não seja uma verdade na nossa vida. A gente fala que tudo é dele, né? Meu dinheiro é dele, tudo é dele. E às vezes, quando se trata na questão da efetividade, a gente não é autêntico. Foi o que eu falei aqui, né? A gente mente, a gente nem é dizimista. Então, a gente vem com uma onda de canções que a igreja X está cantando, a Y está cantando, e a gente precisa também cantar, né? Aquela canção do Drops, né? Tudo é teu, meu dinheiro é teu. Cada vez não é nem dizimista, irmão. Então, às vezes, nessa época, nesse momento, é onde mais mentimos para o Senhor. Não há autenticidade na adoração, não há verdade na adoração, nos cânticos, sabe? Nós não confessamos a Ele, como diz Hebreus 13:15. Nós não oferecemos a Ele, por meio de Jesus, sacrifícios de adoração, de louvor. É algo a se pensar, é algo a fala muito mais sobre isso nas nossas igrejas, né? Eu, eu desafio os pastores que estão aqui em poder, quem sabe, uma vez ou a cada 2, 3 meses, sentar com a sua equipe de adoração, de músicos e poder explanar o que é a verdadeira adoração. Que às vezes os nossos músicos não sabem isso. E a proposta, irmão, é muito grande lá fora. É muito grande. Graças a Deus que eu tenho pessoas que estão comigo desde a infância, o Davi, o Pingo, mas não se venderam, porque havia um ensino sobre isso, havia uma palavra sobre isso. Então essa palavra trouxe, sabe, de alguma forma, uma proteção. O mundo lá fora, irmãos, é essa mesa de cambista que oferece até dentro da igreja e fora da igreja, de negociar aquilo que o Senhor te entregou, aquilo que o Senhor te deu, fazendo da casa do Senhor, sabe, um comércio. Eu sei que muitas das vezes a gente não tem o voluntariado como tínhamos antes, né? Mas se você for ofertar ou pagar alguém, que pague alguém da igreja, que ofereça uma oferta para alguém da igreja. Não vamos entrar no sistema de que todo mundo está fazendo, a gente precisa fazer também. Pegar profissionais que não são cristãos para que possa colocar a mão no equipamento que é da igreja. Irmãos, tudo ali, eu falo para a galera aqui, desde do cara da mesa, ao cara do altar que está dirigindo a adoração daquele dia, todos fazem parte da equipe de adoração. Desde o data show, desde o telão, desde a mídia, todos estão servindo ao Senhor para trazer um culto a Ele, para exaltá-lo a Ele, em suas funções, mas nós não vamos entrar nessa mesa de cambistas de negociar para que a o louvor aconteça, para que o som aconteça, para que, sabe, as questões de luz, de LED aconteça, que fique bonito. Não, que se a gente começar a fazer isso, a gente vai fazer o que Davi fez, né? Trazer a arca em um carro especial. Não, a arca ainda precisa ser carregada nos ombros, irmãos. Ela tem uma forma de carregar. Nós não vamos tentar achar um jeitinho, sabe? Para trazer a arca, para levar a arca do Senhor. Não existe jeitinho. Ainda, como diz Hebreus 13:15, ainda é sacrifício de louvor, sabe? Então, eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Espero ter
produzido algo no seu espírito, né? E que a gente possa entender que primeiro o Senhor procura os verdadeiros adoradores, né? No que tange a João capítulo 4, antes da verdadeira adoração. Deus abençoe. Amém. Tenha um bom dia. Obrigado, pastor Jonas. Espero ter colaborado e ajudado os irmãos em nome de Jesus. Amém. Amém, com certeza, pastor Ney. Palavra do céu de exortação, né? Uma palavra para nossa edificação. Louvado seja Deus. Nós temos um pequeno tempinho. Alguém quer fazer um comentário breve? Fica à vontade. Ou uma pergunta para o pastor Ney. Pode ficar à vontade aí. Ou um comentário rápido, ou uma pergunta, se alguém quiser fazer. E logo depois nós vamos caminhar aí para o encerramento. Pastor Jonas, deixa eu só contar um testemunho bem rápido que aconteceu comigo aqui semana passada. É, Amém. nós gravamos 5 músicas, um mini DVD para o YouTube. E isso que o pastor Ney falou é muito interessante, que eu contratei uma equipe de iluminação, né, de fora, e uma equipe de áudio. E aí chegou no dia 2 dias antes da gravação, é, o pessoal da iluminação montou a iluminação e o pessoal da equipe de som montou o som todo, passou o som todo digital, que nossa igreja ainda não tem som digital. E aí montar tudo. Aí quando foi no dia da gravação, o pessoal pegou e falou assim: Jean, os dois, nós não vamos poder ter pessoas no dia aí para fazer o som e nem a iluminação. E eu falei, meu Deus, e agora? O que que nós vamos fazer, né? Porque o pessoal aqui da igreja não consegue operar o digital, né? Mas nós já tínhamos lá as cenas salvas. E aí depois eu cheguei aqui em casa, depois de muito assim, fiquei triste na hora, tal. Aí eu cheguei aqui em casa e eu fui orar, falei, Senhor, e agora? Como é que vai ser, né, essa gravação sem os técnicos, tal, que foram contratados para o serviço, né, da gravação? Eu sei que é algo diferente, né? Uma gravação você exige mais profissionalismo e tal, e aqui em Caldas, infelizmente, nós não temos cristãos que faz isso. E aí o Espírito Santo falou assim comigo assim, você não entendeu ainda que eu não quero ninguém que não esteja no altar nessa gravação. E nós gravamos assim, e eu comentei com o pastor Jonatas, foi algo assim sobrenatural, assim, foi algo tremendo, assim, foi dos céus, assim, a gravação. E Deus, ele fez, às vezes nós, na nossa ansiedade e tal, a gente acha assim, nossa, o diabo tá interferindo, tá dando tudo errado, né? O pessoal não vinha aqui, mas eu vi que Deus, aí quando Deus falou comigo, falou assim, Jean, você não entendeu ainda que eu não quero ninguém que não esteja no altar no dia dessa gravação. E aí a gente gravou e não precisou de nenhum técnico, de nada, porque já estava tudo salvo, tudo ok. E foi algo extraordinário. Então, assim, essa palavra que o pastor Ney deu, ela é muito verdade, né? Às vezes a gente quer. Eu sei, aqui em Caldas também tem igrejas que hoje já contratam já técnicos de som, até músicos, né? Que durante o louvor tá lá tocando, mas na hora da palavra tá lá fora fumando. Isso aí eu já vi aqui em Caldas também. Nós não estamos muito longe disso também. Mas assim, isso aí é muito forte e está no coração de Deus mesmo. É isso. Amém. Para testificar, né, irmãos? Testificando aí essa verdade. Mais algum comentário que você queira fazer? Bispo Paulo, pode falar, querido. Paz a todos. É só um pedido, né, para a gente ter aí o contato do pastor Ney. Eu tive um contato com ele lá na MTN, mas ele deixar um contato dele para a gente estar convidando para trazer uma palavra dessa aqui na cidade de Cristalina, né? Em Cristalina nós vivemos essa situação gravíssima de músicos profissionais, inclusive uns dizem ser crentes, mas que toca na igreja
mas também está tocando no mundo, com bandas mundanas aí. E, e isso tem contaminado outros músicos, né? Que às vezes nasceu na igreja. E uma palavra como essa seria assim, realmente de grande importância de alguém que está vivendo esse momento extraordinário, né, de adoração. E quero louvar a Deus pela vida dele, por essa palavra gloriosa que realmente encheu nossos corações aqui. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, vamos orar e agradecer mais uma vez o pastor Ney por essa palavra, por ser canal de Deus. Eu vou disponibilizar aí o número, tá bom? Do pastor Ney. Deixar fácil para todos, quem quiser fazer contato com ele. E pedir que realmente o Senhor nos guie nesse caminho. As nossas revelações não devem servir de alicerce para a nossa hipocrisia. Amém. Nós precisamos viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Que aquilo que nós vamos falar aqui não sirva para julgar somente os nossos músicos, mas que nos ponha no prumo. Sim, Eu pensei bastante aqui, pastor Ney, mesas de serviço sem mesa de relacionamento geram mesas de cambistas. Isso me fez pensar bastante. Eu não adoro, eu não tenho relacionamento com Deus, eu não tenho um pastor sobre mim, eu não relaciono com alguém sobre. E aí agora eu estou julgando a minha igreja, os meus membros, mas eu não oro e não tenho um pastor, eu sou um cambista. é, Vamos pensar nisso. Você tem a igreja que você merece. meu Pensa, Deus. pensa nisso. Tá bom? Vamos clamar. Senhor, essa palavra nos traz, Senhor, um peso do Espírito, não é Sim, acusação, Jesus. mas nos traz um entendimento de que o altar precisa, Senhor, ser santificado, consagrado ao Senhor. Deus, e que comece em nós essa obra, que essa obra começa aqui, nesse grupo, Senhor, que está espalhado em todo o Brasil e em outras nações da terra. Deus, que possamos, antes de passar para frente isso, possamos viver. Sim, Jesus. Me Sim, ajuda, Jesus. nos ajuda, Senhor, a Sim, viver Jesus. a verdade para que o nosso rebanho não, não tenha acesso a uma mesa Sim, Senhor. contaminada, Senhor, por egocentrismo e não cristocentrismo, Senhor. É, Deus, Jesus. que não seja o ego a ser privilegiado, mas seja Cristo exaltado em nossas Em canções, em nome de Jesus. serviço, em nossa adoração. Deus, que não sejam pessoas vivas no altar, mas pessoas que já morreram para o mundo, que já morreram para si mesmo e que estão desejosas de que o nome de Jesus seja exaltado e que Cristo cresça, Pai. Eu quero terminar com esse pensamento, Senhor. Deus, que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir. Sim, Jesus. Que a adoração seja verdadeira, porque adoradores são verdadeiros. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Pastor João, Amém. dá uma olhada lá Amém. no Zap, por favor. Tá bom. Vou olhar lá. Abraço, gente. Paz, Deus abençoe. Amém.